Então assim, ó, vamos aquecer primeiro, fazer aquecimento específico. E por essa que eu vou ver como é que tu roda aí, tá? Fica lá, vou ver 5 repetições, tá? Bem boa. Ó, o Guilherme vai fazer o que agora? Vai fazer o aquecimento. Filma a galera também, tá? Ah, sim, entendeu. Geral, assim, pra ver a galera observando. Isso aqui é aquecimento, vai fazer 5 repetições. Óbvio que esse peso está leve para ele, mas a gente está fazendo um aquecimento. 5 a 10%, Guilherme, aí deu quanto? Cara, sei lá, 5 a 10? 5 a 100%. 0 a 100% deu quanto aí? Sei lá. 10%, 40%? É. Tá leve, né? Vamos botar mais 2 anilhas muito de 10 kg de cada. Aí eu vou precisar que alguém, pode ser o Carlos, ficar daquele lado lá. Agora não é tanto caso, mas depois a gente dá a segurança para ele, tá? Você não precisa colocar aquela capa? Por enquanto não. Depois a gente vai colocar. Isso, porque agora é peso de aquecimento, né? Se eu iniciante eu colocaria, tá? Para não correr risco nenhum. 5 aí. 4. Vai lá, faixa 5. Bem tranquilão. Que isso. Como é que foi esse peso aí? De 40 a 100, sei lá. 0 a 100%. 70, 75. Esse foi pesadinho. Tu acha que faria quantas repetições com esse peso? Tu imagina? Fez 5. Tu acha que faria mais umas 5? Umas 20, eu acho. Assim, ó. Tu vai fazer normal, eu e o Carlos vamos só acompanhar a barra. Se ele falhar, e ele vai falhar, na hora que ele falhar, a gente guarda a barra para ele. Tá? Tu auxilia, tu vai fazer esforço também, a gente guarda a barra contigo. Vamos botar agora as presilhas. Só que as presilhas vocês vão ver que às vezes não funcionam bem. Só tira um pouquinho. Pessoal, então olha só. Vai ter que fechar. O que a gente fez? Fez 2 séries de aquecimento específico no aparelho para fazer o experimento. Nós vamos fazer o experimento. Quem que é o experimento agora aqui, Guilherme? Tu vai fazer até falhar. Então tu vai descer, estende meio o cotovelo, toca essa barra no peito, velocidade do livre-arbítrio. Contigo eu vou fazer a abordagem sobre a questão da amplitude de movimento, tá? Então agora a amplitude total. Tu vai estender meio o cotovelo, vai voltar, vai chegar uma hora que vai tocar essa barra no peito, vai tentar subir, ela vai subir pouco, não vai vir, tá? Então é falha, aí vai caracterizar a falha momentânea e concêntrica. Concêntrica e é momentânea. Se der o intervalo, ele recupera e ele consegue fazer. Deu para entender aí? Então nós vamos deixar ele falhar. Eu quero que a Fernanda conte quantas repetições ele vai fazer. Tu vai contar, ó, se tirou a barra daqui, quando terminar uma... Quando chegar lá em cima. Quando chegar em cima, tá? E quando ele falhar, nós vamos colocar um detalhezinho, Guilherme. Tu falhou, tá? Não conseguiu subir. Eu e o Carlos vamos erguer a barra, tá? Tu vai falhar, vai tentar manter ela aqui, ó. O que vai acontecer? Ele vai falhar, vai tentar manter ela aqui, ela vai começar a descer, porque vai começar a ter fadiga acumulada, vai começar a descer. Vamos deixar descer um pouco a barra, só vamos acompanhar. A hora que a barra estiver descendo, tocar no tórax dele, a gente sobe a barra e faz ele estender completamente o cotovelo e solta a barra de novo. Por que eu quero mostrar isso aí para vocês? Eu quero mostrar a ponta de descanso. Que quando ele está nesse ponto aqui, ele não vai conseguir fazer, essa barra vai começar a descer por fadiga crônica acumulada. Mas se ele entrar num ponto onde o torque gerado é mais baixo, que é quando o cotovelo está estendido, fica mais um tempo. Entendeu? A gente vai tentar manter aqui, tu não vai conseguir, vai começar a falhar. Eu e o Carlos vamos deixar para falhar quando a barra tocar no teu tórax, tá? Vai ter uma falha excêntrica, assim, não é nem concêntrica, é excêntrica também, tá? Quando a barra tocar no teu tórax, a gente vai erguer, Carlos, essa barra até estender o cotovelo. E vamos soltar, fico fazendo sempre segurança, para vocês verem que ele vai conseguir segurar mais um pouquinho, para mostrar que aqui ele não segura, porque aqui é um ponto onde a tensão é maior, e aqui ele segura, porque aqui é um ponto onde a tensão é menor. Eu pedirei, vamos contar, porque não vai contar o número de repetições. Beleza? Isso, vamos embora, concentra aí, vai ter que até falhar, né, Guilherme? Vamos, garoto. Isso, vamos lá. Concentra. Vamos. Isso. Concentra. Vai. Quando tiver a falha, vai tentar segurar. Vai tentar manter. Isso. Acho que na próxima vai falhar, hein? Vamos lá. Vai. Não falhou ainda. Vamos embora. Força. Deixa ele falhar. Força. Ó, não conseguiu segurar. Vamos. Estende mesmo o cotovelo, segura agora. Segura. Ele não estava conseguindo segurar antes, agora está conseguindo segurar. Pegou o Carlos lá no peito dele, no meio do caminho, soltando. Segura aqui no meio do caminho, contigo. No meio do caminho, pega lá. No meio do caminho, solta. Contigo, Guilherme, contigo. Solta. Estende o cotovelo, estende. Segura.
Ó, aqui ele segura. Ó, tá segurando. Agora morreu de peso dela. Beleza. Ó, mas nas primeiras deu para notar. Vocês conseguiram perceber, galera? Tentou segurar a primeira vez, não veio, a barra voltou para o peito. Aí a gente estendeu e ficou segurando ali um tempo. Aquilo ali já prova que nesse ângulo o esforço era mais alto, porque ele não conseguiu sustentar, o Guilherme não conseguiu sustentar. E nesse ângulo o esforço já não foi tão alto assim, porque ele conseguiu sustentar. E eu ainda forcei mais uma vez. Pô, aí eu judiei de cara, né? Fui no estresse, o olhinho ficou vermelho, sangue nos olhos, né? Quantas repetições, Fernando? 12 e na 13 falhou. Tá, então foi 12 RMs, que a 13ª ele não completou de forma correta e completa. Então foram 12 repetições máximas de forma completa e correta. Beleza aí? Agora tu vai descansar, vai recuperar, vai fazer o apoio aqui e o Carlos vai fazer o experimento. Primeira parte do experimento, Carlos, é a mesma que a gente fez aqui. Mesma coisa. Porque depois contigo eu vou mudar a velocidade de execução. Tá? Enquanto isso o Guilherme recupera. Os treinos subindo, eles estão um pouco mais intensos para ti do que estava o Guilherme. O Guilherme é um pouquinho mais forte do que tu no supino, acho. Eu vou botar 10 de cada lado. Tá? E agora tu vai até a falha. Vou fazer a mesma coisa que o Guilherme. Tu vai falhar, vamos deixar para a galera ver, caracterizar bem a falha. Tu vai tentar subir falha concêntrica, não vai conseguir. Então, ó, subida é fase concêntrica, não vai conseguir subir falha concêntrica. Só que daí o que eu vou pedir para o Carlos, de novo que a gente fez com o Guilherme, tenta manter. Vai chegar uma hora que, como aconteceu com o Guilherme, não consegue nem manter, ele começa a descer. Então tem uma falha até excêntrica, ele não consegue manter a posição. Tá? Para a gente caracterizar bem. E depois, quando tu vai, só não vou te julgar como eu julguei o Guilherme, tá? Vai fazer uma vez, tocou no tórax, a gente sobe e deixa ele em ponto de descanso ali em cima, com o cotovelo estendido um pouquinho só, que eu guardo a barra para ti. E a gente bate com os 20 e faz com 20. Tá? Vamos lá, Guilherme. Isso. Conta aí, Fernanda. Deixa eu contar. Boa, Carlos. Vamos lá, concentra. Isso. Tenta descer lá perto do tórax. Isso, garoto. Vamos. Ó a falha. Vamos. Começou a descer. Ok, estende o cotovelo agora. Sustenta. Ó, aqui já não é a mesma intensidade, porque ele consegue sustentar. Ok, guardou lá. Deu para entender aqui, galera? Como aqui, ó, pediu para o cara sustento, o cara ficou um vermelhão, parecia que ia explodir. E não conseguia mais, e começou a descer em apneia, né? Não vai, a pressão vai estourar, vai lá para cima, estourar, vai ter pico de sistólica, absurdamente. Vai fazer um esforço, não vai subir, vai ter disparo de frequência cardíaca, normal. E não vai subir, porque falha concêntrica. Tentou manter, começou a descer, veio para o peito, né? Aí o que a gente fez? Eu e o Guilherme subimos a barra e deixamos ele nesse ângulo agora, final do movimento concêntrico. E aí sustentou uns 5 a 10 segundos quase ali, cara. Por que sustentou aqui e aqui não conseguiu sustentar? Porque aqui a tensão é maior, aqui a tensão é menor. Então a gente está vendo que nesse ponto aqui, ó, ponto angular, nesse ponto angular de cotovelo completamente estendido, é o que a gente chama de ponto de descanso. Não é que está descansando, longe disso, o cara não estava descansando, mas em relação ao nível de esforço anterior dos outros pontos angulares, meio da fase concêntrica e início da fase concêntrica, ó, início, meio e final da fase concêntrica, certo? Se eu considerar o meio e o início, tem uma tensão muito maior que o final da fase concêntrica. Foi isso que deu para a gente observar ali. Porque ele não conseguiu manter aqui, a barra veio no tórax dele. Agora, na hora que colocou a barra nessa posição, ele manteve. Manteve por quê? Porque a tensão aqui é menor e tem encaixe articular, força de cisalhamento, principalmente de cotovelo. Osso contra osso, força de cisalhamento, encaixe articular. Então é um ponto de descanso. Não porque está descansando 100%, repito, reitero. Mas é porque o cara está tendo uma tensão muscular na musculatura dinamicamente envolvida menor. Peitoral maior, deltoide anterior, tríceps braquial. Se eu pensar lá em escápula, que tem que fixar, que é o sinergista estabilizador, tem o serrátil e o peitoral menor trabalhando. Então, fixando ali a escápula. O grau de esforço da musculatura sinergista estabilizadora também é menor aqui do que aqui. Mas a agonista peitoral maior, deltoide anterior e tríceps braquial, essa é bem mais solicitada. Fazer do que a do Carlos. Se a do Carlos eu imitar muito o movimento dele, ele vai fazer umas 2 só. Então, com o Carlos eu vou trabalhar velocidade, cara. Ver o que vai acontecer com velocidade. O Guilherme tinha feito 2, o Carlos fez quanto? 3 e na 4ª falhou. Falhou, não conseguiu completar de forma correta e completa a 4ª execução. Isso. Então são 3 repetições máximas. Tá? Aí eu preciso de alguém para fazer aqui ó, a segurança, porque eu vou limitar o movimento.
Faz a mesma coisa, só acompanha quando. E aqui não precisamos agora deixar o cara falhar na consciente, não. Falhou, pegou, guardou. Só espera ele falhar e o cara diz, ó, falhou. Aí você ajuda o guarda-barra. Olha só, eu vou estar ali atrás, Guilherme. Eu vou estar limitando o movimento. Então, ao invés de tu subir e entrar em ponto de descanso, tu vais fazer a fase excêntrica, concêntrica, parcial. Eu vou limitar, vou botar a mão, volta. Excêntrica total, concêntrica parcial. Excêntrica total e concêntrica parcial. Estão entendendo aqui, galera? Fases lá da cinesiologia. Excêntrica total, ele vai até o final, barra no tórax. Concêntrica parcial. Eu vou limitar. Por que isso? Porque eu vou evitar que ele entre em ponto de descanso. Então eu vou jogar repetições contigo agora com uma tensão maior, embora amplitude mais curta, com tensão maior. Tá? Vamos lá. E é contigo, a mesma pegada que tu fez antes. Faz um teste de ajuda. É? Isso, né? Dá uma olhada. Não joga voleibol. Não faz aquela. Não, mas tem que fazer aquele estilo aqui, ó. Tem que ser a mesma mão da mesma perna, ó. Nunca viu os caras voam, tem que pegar aqui. Tá, vamos aí. Tá, é contigo, vai lá. Os guri fazem. Posso dar, pessoal? Senão não vou ver por favor. É só acompanha assim, ó. Entrelaça os dedos e acompanha ele. Beleza, vai lá. Toca lá e volta. Aqui, isso. Conta lá, Fernando. Aqui. Boa, Guilherme. Isso. Não acelera isso aí, mantém a velocidade que estava antes. Isso, aqui, ó. Mantém a velocidade que tu estava antes. Bora, garoto! Isso. Velocidade que tu estava antes. Vamos, vamos, vamos! Falhou. Vai guardar. Por que falhou antes? Quantas repetições, Fernanda? 6 falhou na 7. Metade do que fez antes, né? Tinha feito 12, falhou com 6. Por que falhou? Pô, descansou, não descansou. Bom, alguém pode levantar essa hipótese que ele já está com fadiga acumulada. Não estaria errado. Ficou um bom tempo recuperando aqui. Recuperando o quê? Fosfocreatina, que é a tua principal fonte de energia para fazer isso aí. Recuperando o neurotransmissor. Se houve alguma produção de lactato e geração de alguma acidose muscular, foi pequeno, que foi uma sériezinha de 12 RMs. Então tudo isso naquele, que quanto o Carlos estava fazendo, que eu estava explicando, deu o quê? Uns 10 minutos no mínimo, entre o Carlos fazer e eu explicar. Então assim, ó, ninguém dá intervalo de 10 minutos entre uma série e outra, é isso que eu estou querendo dizer para vocês. Nós temos aqui um intervalo de 10 minutos entre o Guilherme fazer, o Carlos fazer e o Guilherme voltar a fazer. Então quer dizer, se houve fadiga na primeira série de 12, eu interpreto assim, ó, que ele estava bem recuperado para fazer essa segunda. Então não foi a fadiga acumulada que limitou ele aqui. E se foi, limitou muito pouco. O que limitou mais? Não ter entrado em ponto de descanso. Não ter vindo a estender o cotovelo, porque quando ele entra aqui tem uma diminuição da tensão muscular. Isso representa um certo alívio muscular. Aqui o Guilherme era o tempo todo em alta intensidade. Eu não deixei de dar encaixe articular e entrar em força de cisalhamento da diminuição da tensão muscular. Não é que vai descansar o músculo. Inteira isso aí, hein? É que o músculo vai diminuir a tensão quando estende meu cotovelo. Agora aqui eu não deixei. Eu limitei a amplitude para pontos angulares, ou ADMs, né, amplitude de movimento, que não entraram em ponto de descanso. Logo, durante as 12 repetições que ele tinha feito antes, em cada uma das 12 repetições que ele fez, ele entrava num ponto que dava uma recuperada. Entrava num ponto que dava uma recuperada. Não é que ele descansava 100%, mas aliviava o esforço. Aliviava o esforço agora e não aliviou o esforço em momento nenhum. Isso aumentou o grau de tensão muscular dele. Embora o tempo de tensão muscular por ter feito 6 repetições foi menor, em outro dia de aula prática nós vamos começar a ver essa variável, o tempo de tensão muscular, TTM, né? Nós vamos começar a estudar um pouquinho essa variável aí, para vocês entenderem. Mas aqui hoje, eu acredito que com o experimento que eu fiz com o Guilherme, ficou claro para vocês essa questão, né? Quando a gente limita o movimento e tira ponto de descanso, o cara morre. Será que tu recuperou mais ou menos ou ainda está com fadiga acumulada, Guilherme? O que vocês acham? Já tá, ainda está com uma certa fadiga. Vou voltar a fazer o experimento com ele? Só que eu não vou te julgar, cara. Agora tu vai fazer fase concêntrica total, excêntrica parcial. Então eu vou botar a minha mão, tu vai ver quando eu sentir que tocou na barra, tu sobe. Então eu vou trabalhar o Guilherme agora em ângulos, em pontos angulares, onde o esforço é menor. Vou inverter a ideia e vamos contar quantas repetições eu vou fazer. Vamos lá. Isso, vamos embora. Não precisa acelerar, mantendo a velocidade normal. Se concentra. Vamos embora. Concentra. Isso, Guilherme. Bora. Isso, garoto. Bora. Não acelera. Mantém a velocidade, não acelera. Bora. Isso. Sem parar lá em cima. Chega lá em cima e volta. Isso. Bora. Boa, garoto. Vamos, Guilherme, até a falha. Quero ver a falha.
Aí, beleza, guardou pra ele. Quantas séries, Fernanda? 14 falhou na 15. Como é que eu vou entender que o cara já com 2 séries anteriores, com fadiga crônica da anterior, falhou com 6, agora ele meteu 14, falhou na 15ª. Porque não tive amplitude total. É porque agora eu trabalhei com amplitude parcial, mas aonde que eu trabalhei essa amplitude parcial? Eu trabalhei onde tem menor estresse, devido a questões de alavanca. E antes eu tinha trabalhado em amplitude também parcial, mas onde tem maior estresse, onde tem maior repercussão biomecânica sobre a projeção da intensidade da força. Aqui eu estou entrando próximo do ponto de descanso, o tempo todo ele está entrando no ponto de descanso, ele abre um pouco a alavanca de resistência e já volta para o ponto de descanso. Abre um pouco a alavanca e já volta para o ponto de descanso. Lembra, ponto de descanso não é aquele descanso, não diminui fortemente a tensão. Permitiu para ele meter 14 agora. Entendeu, Carlos? Guilherme, alguma dúvida aí? É o torque, né? Ele torque. Sim, nós estamos discutindo. É que eu não estou entrando no mérito do torque se não tiver biomecânica ainda. Embora eu já tenha falado um pouco no último aula, mas é torque ainda. A gente trabalhou aqui com torques menores. Ó, então traduzindo para aquele lance do torque, vocês vão ver bem biomecânica depois. Aqui a gente trabalhou em torques menores e aqui a gente trabalhou em torques maiores para a musculatura. Intensidades maiores para a musculatura, intensidades menores devido a torque, devido a braço, alavanca, questões biomecânicas de execução de esforço. Deu para entender? Se eu pensar em insuficiência ativa também, não tivesse, mas está mais próximo da insuficiência ativa aqui em cima, onde tu fez mais, do que aqui embaixo, onde tu está alongando mais o peitoral maior. Então, quer dizer, se eu comparar os dois, eu poderia fazer mais até embaixo pela insuficiência ativa e passiva. Mas não, fez mais em cima. Então, o suporte biomecânico, a questão biomecânica foi o que mais pesou aqui. Tá claro isso aí, galera? Vimos na prática isso aí, fazendo com um colega que treina isso aí. Beleza? Agora tu vai dar segurança, o Carlos vai fazer, o Carlos já está arrepiado. Tá, eu vou te dar uma orientação aí. Os guris vão controlar, falhou, falhou. Não, mas é que eu tenho que manter o mesmo peso para ter o mesmo padrão. Eu vou fazer mais, eu não vou o peso, mas para fazer mais repetição, não é isso que eu quero. Eu quero que ele mantenha o mesmo peso, a mesma quilagem, porque eu quero fazer um comparativo entre com velocidade a livre-arbítrio, que foi o que fez antes, né, com uma velocidade mais lenta. Eu quero bem lento agora, Carlos. Tá? Bem lento isso aí. É uma coisa que eu acompanho aí. Bem lento, Carlos. Tanto para descer quanto para subir. Isso, lento. Isso, vai controlando, vai sustentando. Isso. Isso aí, garoto. Boa, boa. Vai tocar a barra larga e subir lento. Isso, lento. Isso, já parou, já desce, não tem pausa em cima. Isso, lento, segura, sustenta, velho. Isso, sustenta. Sobe, bora! Vamos, Carlos! Falhou, pode guardar. Caraca. Quantas repetições tinha feito antes, Fernanda? 3. Agora ele fez uma. A segunda ele não completou de forma correta em amplitude completa. Então não caracterizou 2, caracterizou uma completa e correta. Por quê? O cara que estava aqui do lado, estava parado, estava descansando, estava recuperando. Por que agora ele não conseguiu fazer? É a mesma quilagem, é a mesma técnica de execução, é o mesmo indivíduo, no mesmo horário, totalmente recuperado da primeira série, que ele fez 3 só. Então a fonte de energia na primeira série com certeza foi fosfocreatina, muito pouco, e olha lá se tu usou glicogênio anaerobicamente para produzir. Gerou alguma acidose muscular, sim, mas já totalmente recuperada, regenerada. Ficou mais de 10, 15 minutos enquanto o Guilherme fazia o experimento dele. O que vai explicar o cara não conseguir fazer as 3 pelo menos? Um segundo para cada fase? 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6, porque ele fez 3 repetições, correto? Então ele fez 6 segundos para fazer 3 repetições. Agora, como ele fez extremamente lento, olha lá, 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos, terminou. Agora, olha lá, 6 segundos, já deu o tempo que ele tinha feito as 3 antes, entendeu? 6 segundos, 7 segundos, 8 segundos, 9 segundos, 10 segundos. Pô, ele já levou 10 segundos para fazer uma, porque está lento, em relação a antes que ele tinha levado 6 segundos para fazer 3, e aí tinha falhado. Então o tempo de tensão muscular, embora tenha feito uma repetição só, é maior do que o tempo de tensão muscular fazendo 3. Deu para entender? E essa tensão muscular, esse tempo que a musculatura, que as fibras musculares ficam sob tensão, é um tempo de desgaste sarcomial, de uso de energia de ATP. ATP sendo metabolizado em ADP, fornecendo energia lá para as cabeças da miosina,
fazer uma movimentação do sarcômero e encurtar. Tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica, porque a excêntrica é freio do movimento. Lembra na cinesiologia que a gente falou um negócio de freio do movimento? Agora aqui com o Carlos caracterizou bem isso aí, ó. Freia o movimento, freia. O músculo está alongando, mas não está relaxado. Ele está fazendo um freio excêntrico do movimento. Estão pegando aí, galera? Então tudo que a gente viu em cinésio até então, e o que a gente está vendo em TRP até então, a gente está botando na prática aqui, tentando visualizar. Agora você tem que começar a tentar enxergar isso na situação prática. Então, Carlos, quem quebrou ele, que só fez 1 e não fez 3? O tempo de tensão foi bem maior. O peso era o mesmo, mas o tempo de tensão foi maior agora para fazer uma do que antes para fazer 3. Claro, a gente poderia ter pego o tempo de tensão. No outro experimento que a gente vai fazer numa outra aula, a gente vai pegar esse tempo de tensão para analisar. Aqui hoje eu só estou comentando para vocês irem pegando isso aí. Perguntas? Lembrando que na última aula a gente começou carga de treino. A gente parou de fazer análise biomecânica e cinesiológica, principalmente dos exercícios, né? Começamos a ver aquecimento específico e começamos a ver carga de treinamento do TRP. A gente está interpretando variáveis de modulação da carga, variáveis que alteram a carga. E quem tem que definir a carga e prescrever somos nós, educadores físicos. Então a gente tem que ter total controle e entendimento sobre o que é carga no TRP. Então, ó, não dá mais para esquecer que a amplitude de movimento é a variável de carga. Eu tenho que definir que amplitude eu quero para o cara. Então, por exemplo, se eu quero uma intensidade maior, eu não deixo entrar em ponto de descanso. Se eu quero uma intensidade menor, eu deixo entrar em ponto de descanso. Aí vai depender do que eu quero, um iniciante, um intermediário, um avançado, o cara quer treino de potência, o cara quer treino de hipertrofia, quer treino de força, o que ele quer? Aí eu vou ver se eu uso ou não um ponto de descanso para dar um alívio durante as repetições para ele. O certo grau de alívio. Mas eu tenho que prescrever. Então a amplitude de movimento tem que ser prescrita. Não é porque a amplitude de movimento para um exercício para mim é de um jeito, que para vocês tem que ser do mesmo jeito. Depende. Depende do que a gente quer, o que a gente quer produzir no treino. Que tipo de carga eu quero promover naquele treino. Mesma coisa, velocidade de execução. Qual a melhor velocidade de execução para treinar força? Qual a melhor velocidade de execução para treinar hipertrofia? Qual a melhor velocidade de execução para treinar potência, por exemplo, no voleibol? Não existe outra a não ser velocidade máxima. Claro que daí eu tenho que ajustar os pesos para permitir que eu corra a velocidade. Por exemplo, com esse peso para o cardio, se eu disser para ele acelera, não tem condição de acelerar. É muito peso, muita resistência ao movimento. Por mais que ele queira acelerar, o movimento sai lento. Então eu não consigo produzir potência, porque potência é força vezes velocidade. Então se eu não tiver um componente velocidade, eu não produzo potência. Como é que eu vou querer que o cara seja rápido se ele treina de forma lenta? É ilógico e não está sendo específica a carga que eu estou produzindo. Então, se eu quero trabalhar com atleta de voleibol, quero que o cara tenha capacidade de salto, e o salto é feito de forma explosiva, eu preciso treinar potência. Claro que eu posso dar uma base de força para esse atleta. Qual a velocidade para trabalhar força? Velocidade lenta, depois a gente vai ver melhor isso aí. Qual a velocidade adequada para treinar potência? Velocidade rápida. Bom, mas ele não consegue fazer rápido, então baixa o peso, baixa a quilagem, para que o praticante consiga, o atleta, consiga produzir velocidade durante o movimento. Porque se eu quero potência, eu tenho que ter força vezes velocidade.